Amém. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Também aqueles que acompanham essa reunião online, que a bênção do Senhor seja sobre o teu coração de maneira abundante. Que o Espírito dessa mensagem que vai ser ministrada possa tocar o teu coração. Também aqueles que posteriormente assistirão esse culto aqui, que a palavra do Senhor possa abençoar, trazer luz, revelação ao teu coração de uma maneira profunda, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 4 e verso 23. Já dá para projetar os versículos aqui, então você não tem tanto trabalho de ficar aí procurando. A palavra do Senhor declara o seguinte: guarda com toda diligência o teu coração, porquanto dele procedem as saídas da vida. Vamos declarar juntos essa palavra. Diga assim: guarda com toda diligência o teu coração, porquanto dele procedem as saídas da vida. Coloque a mão no teu coração, feche teus olhos, vamos orar. Pai da glória, diante de nós nessa manhã está a tua palavra. Abrimos o nosso coração para recebê-la e queremos receber como é na verdade palavra de Deus e não palavra de homens. Senhor, nós creremos nessa semente que será semeada. Nós a recebemos com fé e ela tem o poder, Pai, de nos impulsionar e também transformar as nossas vidas, e a nossa vida não será mais a mesma. Pai, qualquer bloqueio que vem sobre a nossa mente, Senhor, para que a palavra não chegue ao nosso espírito, ao nosso coração, repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos que há um caminho aberto para a tua revelação. Aqueles que estão acompanhando online também, que o Senhor ministre aos seus corações. Aqueles que posteriormente vão ouvir essa mensagem, que o Espírito do Senhor testifique dessa palavra em seus corações. E nós oramos a Ti, ó Pai, por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar essa ministração aqui, inicialmente, colocando duas perguntas. Primeira pergunta. A Bíblia diz assim que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Primeira pergunta: por que guardar o nosso coração? O próprio versículo diz que dele procedem as saídas da vida. Ou seja, dependendo daquilo que está no nosso coração, vai determinar o comportamento que nós teremos diante de muitas circunstâncias que vêm a nós no dia a dia. Na verdade, é o nosso coração que vai determinar como eu e você vamos nos posicionar diante de muitas coisas que vêm a nós. Aquilo que acontece ao nosso derredor. É do nosso coração que verdadeiramente vem a determinação de como nós vamos encarar até mesmo os problemas que vêm a nós. Qual será a nossa posição? Que atitude teremos diante de tantas circunstâncias? E nós sabemos que a nossa caminhada com Deus verdadeiramente não é um mar de rosas. Diga ao seu vizinho: a tua caminhada cristã não é um mar de rosas. O próprio Senhor Jesus já declarou que aqui no mundo, enquanto estivermos aqui, teremos muitas aflições. Não diz que são poucas. E é exatamente aquilo que sai do meu coração que vai determinar como eu vou estar diante dessas coisas. Então é muito importante. Tudo que eu preciso para viver a minha vida cristã, tudo que eu preciso para me posicionar de uma maneira correta diante das circunstâncias, vem do meu coração. Por isso ele deve ser guardado. Pois bem, essa é a primeira pergunta. Por que temos que guardar o nosso coração? Aí você pode perguntar, a segunda pergunta talvez pode estar presente hoje na tua mente, e você indagar: mas apóstolo,
Como eu posso guardar o meu coração? Como o meu coração pode estar blindado diante de tantas coisas que acontecem ao meu redor? Veja, nós estamos vivendo uma inércia muito grande em nosso país. Há uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, uma instabilidade social. Isso tem inquietado muitas pessoas, muitos cristãos. Pessoas com anos de fé têm estado inquietos e perplexos diante de uma situação dessa. Agora, como nós vamos nos comportar diante disso? O que pode blindar o nosso coração diante dessas coisas? Então essa é a segunda pergunta. Como eu posso guardar o meu coração? Diga ao seu vizinho, nessa manhã você vai aprender como o teu coração pode ser guardado nos tempos que nós estamos vivendo. A Bíblia é bem clara, ela nos dá um caminho para que o meu coração seja guardado. E de uma maneira muito afirmativa, ele possa determinar que atitude terei, como viverei, como caminharei diante de tantas circunstâncias. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Verso 7. Porque aqui está a resposta a essa pergunta. Como eu e você podemos guardar o nosso coração? A Bíblia diz assim, e a paz de Deus, diga comigo, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é essa paz que vem de Deus, que excede o nosso entendimento, o que Ele vai fazer? Diz aqui, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se eu quero que o meu coração verdadeiramente seja guardado, eu tenho que experimentar a paz de Deus, porque essa paz que vai guardar, vai blindar o meu coração, para que eu possa tomar atitudes corretas, do meu coração que sai as saídas da vida, é do meu coração que vai ser algo que vai determinar como eu vou caminhar, como eu vou me comportar, como eu vou encarar as situações. Isso é algo que nós precisamos experimentar de maneira profunda. É a paz de Deus. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar a paz de Deus. Isso aqui, amados, é algo muito profundo, porque muitas pessoas simplesmente conhecem uma dimensão inicial, conhecem simplesmente o que é ter paz com Deus. A partir do momento que nós nos arrependemos, recebemos Jesus, você nasce de novo, você está reconciliado com Ele, com Deus você está em paz. Diga isso, levante uma das suas mãos aos céus e diga, no dia que eu me arrependi, eu recebi Jesus no meu coração, eu entrei em paz com Deus. Mas não é essa paz que ele está falando aqui. O texto no verso 7 não diz aqui algo referente à paz com Deus, fala a paz de Deus. Ter paz com Deus fala de um relacionamento meu com Ele. Porém, paz de Deus fala de um relacionamento dele comigo. É completamente diferente. Jesus disse que o mundo lhe dá um certo tipo de paz. Por isso ele mesmo declarou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, as circunstâncias boas que vêm a nós, podem promover um ambiente de paz muitas vezes. Mas não sendo a paz que vem do Senhor, a paz de Deus, haverá momentos de instabilidade, dependendo das situações que vêm, nós teremos um comportamento negativo diante de uma situação adversa. Porque a paz que vem das coisas desse mundo é simplesmente passageira. Há pessoas que chegam a declarar, se eu tivesse um bom salário, puxa, se eu ganhasse uma herança,
a minha situação ficaria resolvida, acabaria os meus problemas e eu entraria num tempo de paz. De repente acontece alguma coisa, há uma possibilidade que o valor venha para ele, aparentemente parece que as coisas são resolvidas, mas lá na frente acontece alguma coisa e ele se coloca numa instabilidade novamente. A agitação emocional começa a emergir e ele tem um comportamento completamente negativo. Já estou ficando com calor aqui. Pedi para a ajudadora tirar. Isso indica que eu vou pegar umas 2 horas. Estão dispostos a ouvir um sermão de 2 horas? Amém? Então a paz que vem desse mundo é uma coisa muito incerta. Jesus declarou: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não a dou como o mundo a dá. Então, o próprio Senhor Jesus falou que tem uma paz que vem pelas circunstâncias. Agora, a paz que nós temos que experimentar é a paz que vem de Deus. E somente a paz que vem de Deus é que pode me levar, a minha pessoa, a ter paz comigo mesmo. Levanta as suas mãos e céu, diga: eu preciso ter paz comigo mesmo. Está vendo que existem 3 dimensões aqui? Para eu ter paz comigo mesmo, eu preciso em mim a paz que vem de Deus, não a paz das circunstâncias. Por isso que você vê quantas pessoas arrependidas, pessoas que amam o Senhor, tudo bem, um dia que vão morrer, vão para o reino celestial, vão desfrutar da eternidade, mas enquanto estão vivendo aqui, vivem verdadeiramente tumultos, porque são pessoas que não conseguem ter paz consigo mesmo. E muitas vezes a própria alma da pessoa não está completamente alinhada com o espírito e nem com o corpo dela. Há pessoas enfermas hoje porque têm falta de paz. Pessoas que andam completamente ansiosas e essa ansiedade acaba consumando em enfermidades. A paz de Deus, ela guarda o meu coração, guarda a minha alma. É o que o texto está dizendo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. As nossas emoções, elas devem ser guardadas. O nosso coração tem que ser guardado, blindado, porque é dele que na verdade flui tudo aquilo que nós precisamos. É dele que vem realmente uma revelação do caminho que eu devo andar, para que a bênção do Senhor venha sobre mim, para que eu tenha uma vida verdadeiramente de prosperidade em Deus. Isso é muito importante. Diga ao seu vizinho: você precisa experimentar a paz de Deus, e não a paz que vem pelas circunstâncias. Porque, amados, quando a nossa paz, aquilo que nós temos que vivenciar em termos de paz, é uma paz que procede das circunstâncias, ela pode desaparecer a qualquer momento. Por isso nós temos que caminhar, sendo regidos, sendo governados. A Bíblia diz que é importante que a paz de Deus seja o árbitro dos nossos corações, seja o governo do nosso coração, porque vai nos levar a ter uma vida de estabilidade. Agora, se eu estou pontuando a minha vida cristã, a minha caminhada com Deus, baseado em paz que vem pelas circunstâncias, eu posso ter uma vida espiritual de altos e baixos. Diga ao seu vizinho: você não pode ser um cão de montanha-russa. Amanhã está lá em cima, no outro dia, lá embaixo. E as pessoas que são regidas pela paz desse mundo, muitas vezes permitem que estejam vivendo uma vida exatamente dessa maneira, de altos e baixos. O diabo, ele faz de tudo para tentar roubar esse nível de paz que nós recebemos de Deus. Por isso nós vemos tantos crentes hoje
completamente ansiosos, inquietos, momentos em que a paz desaparece dos seus corações, porque a paz está baseada em circunstâncias e não aquilo que a Bíblia diz relativo à paz de Deus, porque somente ela tem o poder de guardar o nosso coração, e o nosso coração precisa realmente ser guardado, porque é dele que vai proceder as saídas da vida. Aquilo que eu preciso no meu trabalho, aquilo que eu preciso para viver a vida cristã, aquilo que eu preciso para determinar um comportamento dentro da minha família, no relacionamento conjugal, vem do meu coração. Por isso eu dei o nome dessa mensagem: corações blindados pela paz de Deus. Diga isso, o meu coração, ele precisa estar blindado, porque é dele que procede as saídas de tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Isso aqui para nós é muito importante. A nossa alma, é muito importante nós entendermos a função do corpo, da alma, do espírito. Nós que trabalhamos no ministério pastoral, pastores, são pastores de alma. Nós ministramos cura interior, em profundidade, cura interior para a alma. Veja, a alma, ela não é emoções, ela não se constitui em emoções, mas a alma, ela guarda emoções, ela hospeda emoções. E se essa alma não está verdadeiramente curada, não está em linha com os propósitos de Deus, nós vamos ter muitos problemas na nossa vida cristã. Quando nós falamos da constituição do homem, é importante que nós saibamos as funções da nossa constituição, porque veja bem, nós somos pessoas que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Diga ao seu vizinho: você sabia que você foi feito à imagem e semelhança de Deus? O que é algo semelhante? É algo parecido. Deus é um ser triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos feitos da mesma forma. Eu tenho um espírito, e esse espírito, ele se relaciona com Deus. Ele tem a consciência do mundo espiritual, tem a consciência de Deus. E é pelo espírito que eu vou me relacionar com ele. Agora, o meu corpo, ele tem uma consciência do mundo físico no qual eu estou mergulhado. Por exemplo, se um dia cai a temperatura, o teu corpo já diz, traz uma mensagem para você: puxa, hoje está frio. Se vem uma brisa suave, mais fria, o teu corpo já diz alguma coisa: puxa, está frio. Se de repente é um dia de calor, o teu corpo vai determinar algo para você, vai trazer informação: puxa, hoje está calor. E pode mais tarde ficar mais calor ainda. O nosso corpo traz a nós uma consciência do mundo físico, do mundo exterior. O nosso espírito traz a consciência de Deus, a nossa comunicação com Ele e o mundo espiritual. Agora, a nossa alma, ela traz uma consciência acerca de nós mesmos. Porque aquilo que está na alma vai determinar como estou vivendo. O ministério pastoral, os obreiros de Deus, eles trabalham com o quê? Com a alma da pessoa. Não é com o espírito e nem com o corpo. Com o espírito, o Senhor trabalha de maneira profunda, Ele sabe trabalhar muito bem. Aquilo que está relacionado ao meu corpo, o cuidado do corpo, isso compete a mim. Agora, a nossa alma realmente, ela precisa passar por um processo profundo de cura. É a nossa alma que tem que experimentar o impacto da paz de Deus, que excede todo entendimento.
Porque se uma pessoa recebe Jesus, Romanos 12 fala de maneira bem clara, verso 2 fala do processo de transformação que nós temos que experimentar. Se uma alma não está sendo transformada, não passa por uma metamorfose, na verdade, ela vai ter muitos problemas. Quantos filhos de Deus? Na vida dele está tudo certo, vai morrer, vai para o céu. Mas enquanto está vivendo aqui na terra, ele tem grandes conflitos. Ele não consegue experimentar essa paz que guarda o coração dele, e quando vem a situação adversa, logicamente, ele vai ter um comportamento inadequado, um comportamento que ele não deveria ter. Veja, no decorrer desses anos aí, mais de 40 anos no ministério, e a gente acompanha algumas situações conjugais, na igreja, de repente, 2 jovens se casam, com 4 ou 5 meses, muitas vezes com 3 meses, já começam a passar por conflitos. Porque um dos cônjuges, ou ambos, estão hospedando tantos traumas, tantas feridas do passado, tantas situações dolorosas que nunca foram resolvidas. E a tendência desses 2 jovens, um com o outro, é simplesmente olhar a caixa sem conhecer o conteúdo. E o conteúdo começa a aparecer nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Eu sempre digo que entremos profundamente dentro da visão de cura emocional, cura interior, trabalhando com profundidade. E a primeira cliente que apareceu foi a minha própria esposa. Não é verdade? Porque foi muito trabalho da questão lá do passado, a infância que foi vivida, período da adolescência. Quantas feridas precisaram ser curadas. Agora, quando de repente esse casal não sabe lidar, não se abre para que a paz de Deus venha e comece a trabalhar no coração, porque é do coração que saem as saídas da vida, é essa paz que vai blindar o coração, quem sabe eles vão viver em conflitos. E por não saber lidar com isso, desemboca amanhã depois, em pouco tempo de casamento, um divórcio. No relacionamento conjugal, não pode ser levado em consideração somente a embalagem. Tem que procurar conhecer o conteúdo. Porque senão vai ser um casamento que não será perdurável. E isso é muito importante dentro da igreja. Por isso é importante quem vai casar, passe por um discipulado profundo, passe por cura emocional. Aqui na casa, venha, participe do Silce, passe por ministração pessoal, para lidar com essas emoções. O coração precisa estar blindado, porque é dele que saem as saídas da vida. Essa palavra paz, ela vem de uma palavra hebraica. Paz no hebraico quer dizer shalom. Por isso até na casa aqui muitos se cumprimentam declarando shalom para o outro. Quando dão esse tipo de saudação, está sendo algo muito profético. Porque essa palavra, shalom, essa palavra hebraica, vem de uma raiz, vem de shalem. E shalem quer dizer ser íntegro, estar completo de maneira perfeita. Você lembra que Abraão, depois de ter vencido numa guerra, ele tomou aqueles despojos, de repente ele encontrou com Melquisedeque, que era rei de Shalem. E diz ali que é uma figura de Jesus. Essa é a raiz para a palavra paz, shalom. Essa palavra hebraica, ela é muito importante porque fala exatamente de alguns atributos de Deus. Shalom aponta para 4 atributos de Deus. Quer dizer, salvação,
Diga isso: salvação, libertação, cura, prosperidade. Então, quando você cumprimenta alguém e fala para ele shalom, ou de repente paz, que a paz do Senhor esteja sobre você, você está dizendo o seguinte: que a salvação do Senhor esteja sobre você em todos os aspectos, que a libertação que vem do Senhor esteja sobre a tua vida, que haja cura em todos os sentidos e que a tua vida seja completamente próspera. 4 atributos maravilhosos de Deus numa única palavra. São 4 coisas contidas em uma só palavra. E aí você entende por que Satanás, o diabo, ele luta de todas as formas para tentar roubar a paz das pessoas, levando elas muitas vezes a olhar o que está acontecendo no mundo exterior, para que ela fique completamente inquieta, permitindo assim que aquela paz seja roubada. Vamos ver algo mais aqui em Filipenses capítulo 4. Ele diz aqui, a partir do versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. E para que você não esqueça, ele diz assim: outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, ou seja, seja o vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Veja, aqui é muito interessante, nesse verso que diz assim, que a nossa moderação, o nosso equilíbrio, tem que ser conhecido diante de quem? De todos os homens. E ele completa no verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E o que o diabo mais deseja é manter as pessoas ansiosas, e assim ele consegue roubar a paz. E se o coração de alguém não é blindado pela paz, quando vem essas situações negativas, ele começa a ficar ansioso. Por exemplo, quantas pessoas vivem caminhando debaixo de forte pressão de preocupação? O que é preocupação? O próprio nome já diz, pré-ocupar, ou seja, de maneira antecipada, tentar usar minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, com relação a coisas que vão acontecer. Eu já falei aqui na casa que Satanás, ele é perito em encher a pessoa de temor, e muitas vezes o medo não é por aquilo que está acontecendo, porque Satanás faz com que a pessoa olhe para aquilo que está acontecendo e faz com que a mente dele trabalhe para que ele possa começar a imaginar nas coisas que poderão acontecer lá na frente, futuramente, em função daquilo que está acontecendo no momento. Puxa, está acontecendo isso? Isso pode desencadear isso. E o diabo vai trazendo seus argumentos mentirosos, e a pessoa acaba aceitando. É isso que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. E a pessoa começa a fazer o quê? Projetar a sua derrota. Vai ser assim mesmo. Puxa, ver essa enfermidade, puxa, eu vou morrer com essa enfermidade. Puxa, eu estou com esse problema de saúde, eu vou ter que gastar muito para tentar resolver isso. E são coisas que nem vão acontecer, mas ela imagina. E como a mente do ser humano, ele tem um poder criativo, porque está declarado em Provérbios, assim como pensa a tua mente, assim será. Aquilo que a minha alma determina, assim será. Você lembra a experiência de Jó? O que ele diz? Aquilo que eu temia, me aconteceu. Aquilo que eu receava, me sucedeu. Diga ao seu vizinho, você precisa ser liberto
do medo e das projeções mentirosas do diabo. Agora, o texto é tão maravilhoso aqui, que ele coloca para nós aqui uma chave maravilhosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os pedidos conhecidos diante de Deus. O que significa antes de tudo? Em meio a um conflito, em meio a um problema, em meio a uma situação difícil, antes de todas essas coisas, eu tenho que agir. Diz aqui, fazendo com que os meus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, com oração e súplica, porém com ações de graças. Diga isso, os meus pedidos devem ser conhecidos diante de Deus, com ações de graças. A gratidão no coração. É interessante, amados, que algo que faz com que o caminho seja aberto para que eu experimente a paz de Deus em mim, em minha direção, a paz de Deus enchendo o meu coração, é tendo um coração cheio de gratidão em meus problemas, em minhas dificuldades. Antes de tudo, é a ação que eu devo ter. Agora veja, um neurocientista que nem cristão é, eu fiquei impressionado com a colocação que esse homem fez. Ele diz assim: os tempos de agitação, os tempos de ansiedade terrível, o tempo em que situações vêm para tentar assolar alguém. Olha, um não crente falou isso. Ele disse: o melhor remédio que existe é vitamina G. Aí, mas vitamina G, existe essa vitamina? Vitamina G, aí você neurocientista, existe. Vitamina G é gratidão. A gratidão no coração é um remédio excelente. E eu creio, agora eu olho dentro de um aspecto espiritual, eu entendo que a gratidão constante no nosso coração abre as portas, abre as janelas, para que essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha sobre mim. Essa paz vai guardar o meu coração, ele vai ficar completamente blindado, e nos momentos que eu tenho que tomar decisões seríssimas em relação à minha vida, os comportamentos que devo ter diante de certas situações que aparecem no meu trabalho, aparecem no relacionamento conjugal, até mesmo no meu ministério, o meu coração realmente vai trazer uma determinação de como agir naquele momento. Por quê? Porque é dele que procede as saídas da vida. Está ficando claro para você? Vamos pegar a vida de Jesus, por exemplo. Pense um pouquinho comigo. Jesus, o Filho de Deus, ele veio a essa terra, um ministério glorioso. No entanto, ele estava aqui do seu lado humano, como eu e você. Agora, pergunto a você: Jesus enfrentou algum problema aqui? Ele tinha problemas em si? Não tinha, nenhum. Mas ele tinha emoções que foram, muitas vezes ali, massacradas, abaladas? Sim ou não? Tinha. E quantas vezes Jesus expressou o seu lado emocional? Ali no Calvário, gente, foi o momento mais crucial, ao ponto de ele clamar ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a tua. Veja comigo aí no Evangelho de Mateus, verso 26, ou melhor, verso 36 do capítulo 26. Olha como estava Jesus naquele momento de oração. Nem um companheiro de oração ele teve naquele momento. Olha o que ele diz aqui. Verso 36, Mateus 26. Então foi Jesus com eles. Com quem? Com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane. E ele disse aos discípulos: sentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e angustiar-se. Isso você vê, momento ali da aflição. Ele estava triste e angustiado. E o que ele diz aos discípulos que estavam ali? A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E eles nem ficaram, eles dormiram. E quando Jesus falou, puxa, não pudesse orar e vigiar, nem tão somente 1 hora. Jesus estava sozinho ali, triste e angustiado. Agora, não tinha nenhum problema. Mas a tristeza estava ali. O mundo emocional dele naquele momento estava ali numa comoção. Agora, se Jesus passou por isso, imagina eu e você. Diga comigo, eu tenho uma alma. E essa alma, ela pode ter momentos de abalos, de tristeza. Porque é ali que estão as nossas recordações. E nós temos recordações boas. Quantos têm recordações boas aqui? Levante a mão e diga amém. Agora, tem recordações ruins? Tem ou não tem? Claro que tem. O que mais nós temos na nossa alma? Feridas emocionais, traumas do passado. E como Satanás gosta de explorar isso, para que a nossa alma, na verdade, se torne um grande campo de batalha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui entregaram a alma para Jesus? Já levantei a mão. Nós já entregamos a alma para Jesus. Agora, o diabo ele trabalha de todo lado, de todas as formas, para que essa alma que foi entregue a Jesus continue com os problemas antigos. Por isso nós investimos tempo em cura emocional. Eu viajo por esse Brasil aí fora, horas e horas a fio falando sobre cura emocional, tratando de problemas. Agora 2 dias com 4 mensagens em Campo Grande. Nem tinha voltado, já comecei a receber inúmeras mensagens. Pessoas estão carregando traumas tão antigos, desde a infância. Um jovem me procurou, tinha terminado, disse, puxa, hoje ficou claro a raiz de todos os meus problemas, os conteúdos da minha alma. Assim vivem quantas pessoas dentro da igreja. Tudo bem, a alma está nas mãos do Senhor, mas sem permitir que o Senhor trabalhe no sentido de restaurar completamente essa alma, porque o diabo ele faz de tudo para que uma pessoa que se converteu, recebeu a Jesus, a sua alma continua carregando os mesmos traumas do passado, as mesmas situações, e ele nunca vem experimentar a paz de Deus nele. Ele pode estar em paz com Deus, porque seus pecados foram resolvidos, está reconciliado com Deus, tudo bem, mas a paz de Deus, nele ele não consegue experimentar. E consigo, ele então não sempre está sofrendo conflitos, porque não está em paz consigo mesmo. Há crentes que não estão em paz consigo mesmo, porque a questão da alma não foi resolvida, a paz de Deus não está enchendo a alma dessa pessoa. Está caminhando com o Senhor, mas continua tendo o senso de desvalorização, problema de identidade, não se sente como filho, por ter problemas sérios de paternidade, problemas sérios de autoestima, que nunca foi mexido. E essas coisas precisam estar completamente mexidas, gente. É interessante quando nós vemos lá, na 3ª carta de João, ele fala algo que me chama muita atenção. Todos os setores da nossa vida podem estar bem, se a minha alma está indo bem. Porque é ela que vai determinar como estará os outros setores.
Abre a sua Bíblia lá em 3 João, veja o verso 2. Terceira carta de João. Ele escreve na sua carta a um discípulo chamado Gaio. Ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai o quê? A tua alma. Como alguém pode ir bem em todas as coisas? Como alguém pode estar bem na sua saúde? Ele dá a resposta aqui: se a alma está indo bem, se o coração está bem, se ele está guardado, se ele está blindado. Porque aquilo que eu preciso aqui para minha saúde, aquilo que eu preciso, de acordo com esse verso, para os outros aspectos da minha vida, vem exatamente do meu coração. Eu vejo algumas pessoas que fazem declarações erradas, e até a oração errada. Quer ver um tipo de oração que está errado? Ah, Senhor, eu não estou passando bem de saúde, se é da tua vontade, me cure. Puxa, Senhor, estou passando por um tempo de aflição tremenda, as minhas finanças estão achatadas, estão bloqueadas. Senhor, se é da tua vontade, abre uma porta para mim, para que isso seja resolvido. Ah, Senhor, eu sou num conflito emocional tão grande, eu nem consigo dormir à noite, eu tenho que tomar pastilhas, remédio para dormir. Senhor, mas se é da tua vontade que eu durma bem toda noite, tira isso de mim. Gente, oração errada. De acordo com o texto, está bem claro aqui. Qual é a vontade do Senhor? Que eu caminhe na bênção dele, que eu tenha um corpo completamente curado e restaurado. Por isso nós não podemos aceitar de maneira nenhuma o mal no nosso corpo, enfermidade, esse tipo de coisa. Nós temos que lutar sempre contra, não a favor. E às vezes eu vejo alguns crentes que gostam muito de idolatrar a sua doença, porque expressa diante das pessoas aquele espírito terrível de vítima, de coitadinho, querendo viver sempre daquela maneira. Puxa, enquanto estiver doente, todo mundo vai dar atenção para mim. Tem pessoas, gente, que tem ferida emocional e até gosta disso. Enquanto eu tenho essa ferida emocional não curada, as pessoas vão estar sempre junto de mim. E usa aquilo ali como muleta para trazer as pessoas para ele. Dá vontade de pegar a cinta e dar uma surra das pessoas. Porque o que ela precisa, está precisando de uma boa surra, não é oração. Não é ministração de cura interior. Por quê? Porque ela gosta daquilo. Gente, são padrões completamente errados, vivências erradas. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O texto é bem claro quando diz aqui: amado Gaio, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Shalom, a paz de Deus, aleluia, salvação, libertação, cura, prosperidade. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. As coisas na nossa vida irão bem, de acordo com esse texto, segundo está prosperando a minha alma. Diga isso na tua vida: todas as coisas irão bem, se a tua alma está prosperando, se o teu coração, a tua alma está sendo guardado pela paz. É isso que blinda os nossos corações. Romanos 12:2, pode colocar o verso.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos parafrasear esse verso aqui, dizendo o seguinte, quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, poderíamos ler da seguinte maneira, não permita que o que está passando no teu exterior afete de tal maneira o teu coração e o teu interior, você venha perder a paz. Porque, amados, se o meu coração não está blindado pela paz, as coisas do mundo exterior podem muitas vezes definir como estará o meu interior. E jamais eu posso permitir que o exterior venha influenciar o meu interior. Agora, se o meu coração, de onde procedem as saídas da vida, está guardado, isso vai determinar aquilo que vai acontecer no meu exterior. Quer ver um exemplo bem claro disso? Quando Jesus estava no barco. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. Veja. Havia um propósito de Deus tão grande para ir numa região onde Jesus sabia que ia trazer um impacto tremendo do Evangelho, porque lá, naquela região de Gadara, tinha um endemoniado. Jesus sabia que no momento que aquele endemoniado fosse liberto, ia trazer uma extensão grande do reino de Deus naquele lugar. E quando se começa a ler esse capítulo, nos primeiros versos, Jesus chega para os discípulos e diz assim, passemos para o outro lado. Olha, Jesus deu uma palavra ali de garantia. Em outras palavras, está dizendo, olha, nós vamos passar para o outro lado. E alguma coisa vai acontecer ali. Jesus tinha essa convicção em Deus, que eles iam passar ali de maneira segura. Quando estão atravessando aquele mar, de repente, levanta-se uma tormenta enorme. Qual foi a atitude de Jesus? A Bíblia diz que ele estava na proa, numa almofada, dormindo tranquilamente. Porque a paz de Deus que estava no coração dele, aquilo que o Pai determinou, guardou seu coração naquele momento. Ele sabia que algo ia acontecer do outro lado. E ele trouxe essa segurança para os seus discípulos. Passemos para o outro lado. Agora veja, verso 37 diz assim, e levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram ele então, e perguntaram, mestre, não se te dá que perecemos? Nesse momento, Pedro se encheu de estresse, de medo, e deixou que a tormenta trouxesse o quê? Uma agitação aonde? No seu interior, no seu coração. O seu interior foi determinado por aquilo que estava fora, exterior. E ele esquece completamente o que Jesus havia dito, quando diz assim, passemos para o outro lado. Jesus estava na convicção de que iam chegar do outro lado, o propósito de Deus ia acontecer, mas Pedro estava completamente diferente, permitindo que o seu interior, o seu coração não guardado, o seu coração não blindado pela paz, fosse afetado por aquilo que estava lá fora. Diga ao seu vizinho, o teu coração não pode ser afetado por aquilo que te cerca, pelo ambiente. É você que tem que mudar o ambiente.
Se o meu coração está guardado pela paz, é eu que vou mudar o ambiente que está me cercando. E é o que nós temos que alcançar. O fato de que Jesus dormia é uma imagem maravilhosa e descritiva do que significa a paz de Deus. Ele pode dormir em meio a uma tempestade. Se teu coração é guardado, blindado pela paz, em meio à tempestade você pode dormir sem ansiedade, sossegado. Os outros discípulos gritando ali de maneira histérica, cheio de medo. E Jesus estava ali tranquilo. Jesus não se conformou com aquilo que estava de maneira externa. E é o que Romanos diz. Quando diz: não tome, não se amolde segundo o mundo. Não tome a forma desse mundo. Em outras palavras, não se deixe moldar, não se deixe ser influenciado por aquilo que está exteriormente. Mas caminhe em paz diante do Senhor. As pessoas ali foram afetadas pela tempestade que está lá fora. O coração de Jesus não foi afetado. E veja que Pedro, ele se levanta ali, e de uma maneira tão histérica, negativa: Senhor, veja que estamos perecendo, vamos perecer. E Jesus teve que não somente repreender a tempestade, o vento, mas repreender os discípulos também. E lembra do que chamou eles? Homens de pouca fé. Homens bully. Homens de pouca fé. Diga ao seu vizinho: você não pode ser um cristão bully. Você precisa ter fé autêntica. Não ser um homem ou uma mulher de pouca fé. O nosso coração, quando está debaixo de agitação, ele vai ter exatamente esse tipo de comportamento. O que Pedro permitiu naquele momento é que o diabo roubasse a paz. Por que eu digo que foi o diabo que roubou a paz? Ah, mas apóstolo, era uma tempestade aqui. Era um fenômeno da natureza. Não. Porque Jesus repreendeu. E o que falou? Cala-te. Pediu que aquele vendaval, que era tempestade, se calasse, que o mar se calasse. E pelo que eu entendo, você dá a palavra de ordem, aquilo que vem de maneira demoníaca. E na mesma hora cessou. Era algo totalmente espiritual. O diabo tentou roubar a paz dos discípulos. E roubou naquele momento. Mas não roubou de Jesus. E o que acontece? Eles chegam do outro lado. Tem um endemoniado gadareno ali. Pegaram o evangelho para aquele endemoniado. E aquele endemoniado já nos próximos dias, sem fazer nenhum cursinho de evangelismo, sem ver nenhum vídeo de evangelismo de fogo do Herr de Bonk, sem participar de uma escola de evangelismo, nos próximos dias ele ganhou 10 cidades para Jesus. Porque Decápolis era formado por 10 cidades. Ele pegou e trouxe o avivamento naquelas cidades. Agora veja a tática do diabo: roubar a paz através daquele temporal externo, trazer uma comoção nos discípulos que não tinham o coração blindado pela paz de Deus. De onde sai do nosso coração as saídas da vida? E os discípulos ficaram olhando mais o exterior, a circunstância, permitindo que ela determinasse o que estava no interior, e não que o interior influenciasse aquilo que era exterior, porque o diabo queria abortar todo um plano, um propósito de Deus, de trazer salvação naquele lugar. É assim que o diabo ele tenta de todas as formas roubar a tua paz, para que ele não blinde o teu coração, porque o diabo sabe que é dali que sai as saídas da vida, e o teu coração tem que estar guardado, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de agitação,
É o teu coração blindado que vai determinar os comportamentos que você vai ter diante do mundo exterior. E nessa manhã tem que ficar bem claro para você. Você não pode permitir que a tua paz, a paz de Deus, seja roubada. Antes de orar, quero deixar aqui 4 escrituras para você. Que você possa pegar esses versículos, escreva num papel, bote lá na tua geladeira com imã e declare todos os dias da tua vida. Nos momentos que vier ali qualquer coisa para agitar o teu coração, declara a palavra do Senhor. Salmo 29:11. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A paz que vem dele, não a paz que o mundo dá. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Eu não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é falsa, é passageira, não vai nos trazer firmeza, robustez nos momentos de prova, nos momentos de aflição. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tereis bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Para que tenhas paz nele, a paz que vem do Senhor. E finalmente Colossenses 3:15. E a paz de Cristo, para a qual eu e você fomos chamados em um corpo, domine, ou seja, governe os vossos corações e sede agradecidos. A gratidão. Vitamina G. Diga ao seu vizinho, você precisa tomar a vitamina G. É o melhor remédio para blindar o nosso coração. E a minha oração nessa manhã é para que a paz de Deus, que guarda os nossos pensamentos, nossos corações em Cristo, possa inundar você e a todos aqueles que estão assistindo este culto e aqueles que assistirão. Essa paz precisa ser ativada no teu coração nesta manhã. É interessante que uma particularidade que o Senhor tem colocado diante dos meus olhos espirituais está pregando em alguns lugares e de repente o mundo espiritual se abre diante dos meus olhos e nitidamente eu posso ver pessoas cuja mente, a cabeça está presa, envolta como numa nuvem escura. E muitas vezes essa nuvem, a figura de demônios ali, oprimindo a mente da pessoa. Isso aconteceu umas 3 semanas atrás, quando estava lá no Maranhão, numa cidade chamada Porto Franco. 2 noites pregando. Local lotado. Devia ter o quê? Umas 400, 500 pessoas. Já nem, mais de 500 pessoas, nem podia mais colocar pessoas no salão, lotou completamente. Na adoração, vi cabeças ali, parecia uma nuvem escura. E algumas estavam encoalhadas de demônios. E o que o Senhor falou ao meu coração, que deveria mandar embora tudo aquilo. E de maneira nítida, começamos a ver tantas pessoas sendo livres ali. Pessoas completamente com depressão profunda. Começaram a levantar a mão porque estavam testificando. Aquela visão era aquilo que eles estavam passando. E quantas vezes a pessoa está com a falta de paz, a paz de Deus no seu coração. Há coisas que estão inquietando ela. Há coisas que estão trazendo ansiedade. E ela não consegue ter um comportamento adequado naquele momento. Porque o coração dela, de onde deveria sair as saídas da vida, aquilo que determinaria como ele viveria naquele momento,
Esse coração não está blindado, está ferido, está machucado. A paz de Deus, Ele monta uma guarda no nosso coração. E veja que o texto de Filipenses diz assim: seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio conhecido diante de todos os homens. É assim que nós tornamos uma carta viva. É como uma Bíblia que os outros vão ler. No teu trabalho, você está cercado por pessoas que jamais irão à igreja. Mesmo você insiste, convida, eles não vêm. São pessoas que jamais vão pegar uma Bíblia para ler. E sabe qual é a única Bíblia que eles têm diante deles? É você. Uma Bíblia viva, uma carta viva. Eles vão estar lendo você. No momento de aflição, você está guardado pela paz, você tem um comportamento adequado, a tua moderação é conhecida diante dos homens. Puxa, está passando por um problema tão sério, é um tema da diversidade, e ele tem tido esse comportamento. Vou perguntar para ele, como é que ele consegue viver dessa maneira? E aí essa oportunidade de dar um belo testemunho de Jesus, e aquilo que o reino de Deus pode fazer, aquilo que é a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, pode fazer na vida de alguém. E com certeza a pessoa vai ser constrangida ao Evangelho, acaba ganhando aquela pessoa para Jesus. Deus quer fazer de você uma carta viva. Quero pedir que você se coloque em pé em nome de Jesus. Talvez tenha passado momentos de ansiedade, quem sabe situações que têm vindo sobre você, você não está conseguindo lidar com essas coisas que estão vindo. Quem sabe essas coisas têm até abalado o teu interior. Algumas vezes têm até influenciado o teu coração. Vem desespero, vem as dúvidas. Puxa, o que eu posso fazer? Como será agora? Nessa manhã você tem que sair daqui realmente com a paz de Deus, guardando o teu coração, o teu coração completamente blindado. E nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Enquanto vai ser levantada uma canção aqui, em nome de Jesus, você pode vir à frente, queremos orar com você. E se é qualquer nebulosa vindo, talvez, quem sabe, a enfermidade do teu corpo, quem sabe o abalo financeiro, enfim, alguma coisa está acontecendo, e o diabo tem conseguido roubar a tua paz. Algumas pessoas muitas vezes não conseguem dormir à noite, a mente dele começa a trabalhar, ele começa a pensar, e o inimigo quer manter essas pessoas dessa forma, dessa maneira. Você precisa experimentar realmente libertação disso, a shalom de Deus enchendo o teu coração. Aleluia, a salvação que vem do Senhor em todos os aspectos, a libertação que vem das suas mãos, a cura tão maravilhosa que há no Senhor em todos os sentidos, não somente no corpo, mas na alma, no espírito, e a prosperidade do Senhor que vem. E o Senhor quer prosperar em todas as áreas da tua vida, mas a tua alma tem que estar em linha com o espírito e com o corpo. Por isso ele fala de maneira tão clara aqui, na sua terceira carta, João fala no verso 2, que vá bem em todas as coisas e que prospere, segundo vai a tua alma. São as saídas da vida do nosso coração que determinam as demais coisas na nossa vida.